chegamos no controle de orçamentos, né? Vamos ver, então, primeiramente aqui no DER, o controle de orçamentos, ele se encontra aqui, ó, essa regiãozinha verde, tá? Controle orçamentário. O servidor já está rodando, então deixa eu abrir aqui o cliente, né? Controle de orçamentos. Parece que eu tenho umas views aqui. Então vamos executar essas views. Total de pagamentos no dia, total de recebimentos no dia, né? Essas views aí facilitam a nossa vida. Pronto, então veja, eu tenho dois tipos de orçamento, né? O orçamento financeiro de caixa e tem o orçamento empresarial, tá? Aqui no DER, você pode compreender como é que tudo funciona. Então, primeiro eu tenho aqui um orçamento período, daí eu tenho o orçamento empresarial e o orçamento detalhe. Esse aqui é o orçamento empresarial. O orçamento de fluxo de caixa, eu tenho o orçamento período, o orçamento do fluxo de caixa e o orçamento detalhe. Então, em período, o que é que vai acontecer? Você vai informar se o período é diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, né? Veja, existem 7 períodos padrões que já serão armazenados para todas as empresas cadastradas. O objetivo é gerar de forma automática os períodos que serão informados pelo sistema ou pelo usuário. Já aqui no orçamento empresarial, essa tabela vai armazenar os diversos tipos de orçamento da empresa. Se o usuário informar um período mensal e preencher 10 no campo de números de períodos, o sistema automaticamente gerará os dados para o orçamento para os 10 meses a partir da data inicial. O mesmo ocorre com os outros períodos, diário, semanal, anual e etc. E no orçamento detalhe, armazena os itens de determinado orçamento, né? Daqui nós temos um exemplo. Olha. Exemplo para o campo período. Se o usuário escolher um período mensal com data inicial em 15/1/2011 e preencher o período número de períodos da tabela orçamento inicial com valor 5, para cada natureza financeira serão gerados 5 registros na tabela orçamento detalhe. O campo período seria, nós temos aqui a continuação, seria preenchido da seguinte maneira: janeiro, fevereiro, março, abril e maio, tá? Perfeito. O orçamento do fluxo de caixa é similar, né? A questão dos períodos é a mesma. A questão do orçamento do fluxo de caixa aqui também é a mesma. E no fluxo de caixa detalhe, ele também vai trazer dados aí, né, segundo aqui a explicação, de natureza financeira. Vamos ver então, nas janelas, qual é a diferença entre um e outro, né? Orçamento período. Perceba que aqui eu não consigo consultar e nem inserir. Esses dados eles já devem estar preenchidos, né, quando, no momento da implantação do ERP. Esses dados eles já têm que estar na tabela, tá? Na verdade vai ser no momento do cadastro da empresa, né? É por empresa. Então sempre que cadastrar uma empresa, esses dados do período têm que ser persistidos, tá? Isso daí nós já vimos no módulo que foi recentemente lançado, né? O módulo do cadastro da empresa. Então vamos ver aqui. Orçamento. Período. Tem nada, né? Tá, então esse aqui vai ser o diário. Esse aqui o semanal. Esse o mensal. Esse aqui o bimestral. Esse o trimestral. Esse o semestral. E esse o anual. Mesma coisa para o fluxo de caixa período. E olha só a diferença. Aqui já dá para sentir qual é a diferença, né? No orçamento período,
nós estamos cadastrando os períodos por empresa. Então, eu vou fazer um orçamento, né, das naturezas financeiras para toda a empresa, tá? Já no fluxo de caixa, eu vou fazer um orçamento direcionado a uma conta ou a um caixa. Legal? Então, essa é a diferença entre esses dois orçamentos, né? Isso aqui que eu estou fazendo de forma manual deve ser realizado na ocasião do cadastro da empresa, tá? Para você saber como realizar isso, você deve assistir o módulo Cadastro da Empresa. Pronto, agora eu já tenho os períodos, né? Tá aí os meus períodos de orçamento. E o período do financeiro tá aí também, ó. Tá? Então eu já tenho o período do orçamento empresarial, tenho o período aqui do orçamento financeiro, né? Um vinculado à empresa, um vinculado à conta caixa. Agora eu já posso partir aqui para o desenvolvimento do meu orçamento, né? Então eu quero fazer o orçamento financeiro de caixa. Não tenho nenhum, vamos partir para um novo. Qual vai ser o período? Diário? Não, vou fazer aqui um semanal, tá? Data inicial. Vamos colocar a data inicial aqui em 1º de janeiro de 2013. Data base também vai ser 1º de janeiro de 2013. Eu quero fazer para 4 semanas. Semanal de janeiro. Aqui a descrição. Gerar orçamentos para esse plano de natureza financeira. E aí está. Tá? Para cada natureza financeira que existe naquele plano de contas, ele traz aqui para mim, né? Daí eu vou começar a informar aqui qual é o valor orçado e ele vai atrás de mim, vai trazer para mim o valor realizado, a taxa da variação e o valor da variação, tá? Então eu vou orçar aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pedir para ele pegar o realizado. E nesse período aqui, ó, de 1º de janeiro a de 1º de janeiro, nas 4 semanas seguintes, aí não tem nada realizado, tá? E é por isso que ele não pegou aqui nenhuma informação do realizado, tá? Então no período aqui, 1º de janeiro, 8 de janeiro, 15 de janeiro, 22 de janeiro, não tem nada. Eu vou salvar isso aí e vou criar um outro orçamento, tá? Dessa vez eu vou criar um orçamento anual, semestral. Data inicial, vou colocar 1º de janeiro de 2013. Data base também, 1º de janeiro de 2013. Eu quero 2 períodos. Semestral. Vou gerar os orçamentos aqui para esse plano. Ele já trouxe aí, olha, as naturezas financeiras que eu tenho cadastradas, né? Para o 1º semestre e para o 2º semestre. Legal? Vou inserir um valor orçado qualquer. Vou pedir para ele pegar realizado aqui para ver se tem alguma coisa no banco. Não tem nada, né? Como eu não tenho nada no banco, ele não me traz nada aqui no valor realizado e aí não calcula nada, né? Não tem taxa de variação nem valor de variação, tá? Se houvessem dados no banco de dados, ele faria isso daí para mim. E aí ele vai armazenando esses orçamentos, né? Uma tabelinha, orçamento empresarial e orçamento detalhe. E esse é o mesmo procedimento, né, que você vai fazer para o orçamento empresarial, né? Sendo que o orçamento empresarial vai ser aí por empresa, tá? Não, ele gera da mesma forma. Pegou um realizado aqui, ó.
vendo? No primeiro semestre, né, para essa empresa. E aqui ele já calculou a variação, né? Eu orcei aqui em 22, foi realizado 350, uma variação aí de 1.490%. E esse aqui foi o valor da variação. Tá aqui a taxa e aqui o valor da variação. Legal? Então é isso, bem simples, né? Esse orçamento financeiro de caixa e orçamento período aqui, no caso do financeiro, ele foi feito primeiramente como se fosse um fluxo de caixa, né? Aí ninguém meio que questionou isso daí, tá certo? Nós fizemos primeiramente dessa forma, apresentamos o DER no provimento de conteúdo e depois nós vimos que o fluxo de caixa, como tinha sido feito, na verdade era um orçamento financeiro de caixa, né? Então nós migramos para cá, para o módulo controle de orçamentos, tá? E arrumamos lá o fluxo de caixa como nós já vimos aqui mesmo nesse tour, né, o funcionamento dele, tá bom?